Fala rapaziada, vamos à nossa videoaula número 6. Essa é a nossa última videoaula referente ao assunto de probabilidade. Nessa nossa videoaula vamos apresentar a vocês um exercício que diz o seguinte. Uma clínica especializada, ela trata 3 tipos de moléstias. A moléstia X, Y e Z. Então vamos ver as informações que o exercício trouxe para a gente. 50% das pessoas que procuram a clínica são portadoras da moléstia X. 40% são portadoras dessa moléstia, dessa doença Y. E 10% são portadoras da moléstia Z. Agora, olhe bem, a probabilidade de cura nessa clínica são: uma pessoa que chega com a moléstia X tem uma probabilidade de se curar de 0,8. A pessoa que chega com a moléstia Y, ela tem uma probabilidade de se curar de 0,9 e a Z de 0,95. Então, a primeira coisa, vamos ver se vocês já começaram a entender o que é probabilidade. Aqui eu tenho 2 informações, é igual aquele exemplo que a gente viu do carro de marca X e da pessoa da classe A, B e C. Então eu tenho que montar o diagrama, a árvore lá, para a gente colocar essas informações. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é montar. Aqui está a clínica. Chega a pessoa com doença X, chega a pessoa com a doença Y e chegam pessoas com a doença Z. Conforme o exercício disse para a gente, 50% dessas pessoas que chegam à clínica possuem a doença X, 40% a Y e 10% a Z. Então, eu vou vir aqui e coloco essas primeiras informações. 40% chegam com a moléstia X, é 50% chegam com a moléstia X. Então, vamos vir aqui, vamos colocar 50. 40% chegam com a moléstia Y e 10% com a moléstia Z. Então, observem, pessoal, que foi a primeira coisa, a primeira informação que eu coloquei. Só que aqui vão se abrir 2 ramos. Por que vai se abrir 2 ramos, professor? Observem bem. Ele disse que as probabilidades de cura nessa clínica são... Quando ele fala probabilidade de cura, pode ter pessoas que chegam à clínica e se curam, como podem ter pessoas que chegam à clínica e não se curam. Então aqui eu tenho que abrir 2 ramos. Para as pessoas que se curam, então eu vou colocar um C. E para as pessoas que não se curaram da moléstia, eu coloco um C e um risquinho em cima, que é o complementar, os que não se curaram. Aí o exercício fala que a probabilidade de cura de uma pessoa que tem a moléstia X é de 80%, é 0,8. 0,8 é o quê? 80%. Então, da pessoa se curar, 80%. Dela não se curar, é o que falta para 100%, é 20%. O exercício diz para a gente que a probabilidade de cura de uma pessoa que chega à clínica com a moléstia Y é de 0,9. O que é 0,9? É 90%. Então, a chance dela se curar é de 90%. Então, mas ela necessariamente não precisa se curar. Pode acontecer dela não se curar. Então, 10%. E o mesmo raciocínio para a pessoa que chega com a doença moléstia Z. 95% é a chance de cura, porque o exercício falou que é 0,95. Quanto falta para 100%? Falta 5%. Então, 5% é a probabilidade dela não se curar. Então, aqui é C, aqui não tem esse risquinho não. Aqui é cura e aqui é não cura, complementar. Agora, com esse diagrama, fica fácil a gente descobrir qualquer coisa que queiramos no exercício. Observa aqui, ó. Qual é a pergunta do exercício? Um enfermo saiu curado da clínica. Pessoal, observa bem. Ele afirmou que um enfermo saiu curado da clínica. Então, ele alterou o nosso espaço amostral. Isso daqui é chamado de probabilidade
Condicional. Porque todo mundo que entra na clínica sai curado? Não. Então, se ele falasse assim, todo mundo que sai da clínica pode sair curado e pode também não sair curado. Então, o 100% nosso seria tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o 100%. As pessoas que entram na clínica saem curado e não curado. Mas como o exercício disse que essa pessoa saiu curado, então ela alterou o nosso espaço amostral. Então, aonde estão as pessoas que saíram curadas? Então, vamos lá. Vamos descobrir primeiro o espaço amostral. O curado está onde a gente tem só o C. Então, aqui saiu curado e aqui saiu curado. Então, vamos calcular aqui o espaço amostral. Chega-se uma pessoa nessa clínica com a moléstia Y, X. A probabilidade dela sair curada, ela pode sair curada a respeito da moléstia X, ela pode sair curada com a moléstia Y, ela pode chegar com a moléstia Z e sair curada. Então, a chance dela sair curada pode acontecer tanto em X, quanto em Y ou em Z. Então, são 3 possibilidades. Então, sair curado em X, ou sair curado em Y, ou sair curado em Z. Sair curado em X é 80% dela sair curado, mas 80% da quantidade de pessoas de X. Então, é 80% de 50. Lembram que o 50 eu ponho um sinalzinho de vezes? Aí o ou eu troco pelo sinal de mais. Agora vamos ver o Y. A chance de uma pessoa com moléstia Y sair curada é de 90%. Bacana. 90%. Mas 90% da quantidade de pessoas que chegaram com a moléstia Y. Qual é a quantidade dessas pessoas? 40%. Então, é 90% de 40%. Ou, então aqui eu tenho da moléstia X, aqui eu tenho da Y, e agora vamos para Z. Chegou uma pessoa na clínica com a moléstia Z. Qual é a probabilidade dela sair curada? 95%. Então, vou vir aqui. 95% da quantidade de pessoas que chegaram com essa moléstia. E são 10%. Então, 10%. Então, aqui eu já consigo achar o nosso espaço amostral. Então, como que vai ficar esse espaço amostral? 80% de 50%, o que é 80%? 0,8. O que é 50%? 0,5. Multiplicando 0,8 com 0,5, nós teremos 0,4. Mais 90% de 40%. 90% é 0,9. 40% é 0,4. Resolvendo essa multiplicação, teremos como resultado 0,36. Mais. Agora, 95% vezes 10%. Então, é 0,95 vezes 0,10. Isso aqui vai dar 0,095. Então, o nosso espaço amostral vai ser igual a 0,4 mais 0,36 mais o 0,095. Isso vai dar 0,855. 0,855. Agora precisamos, pessoal, observar qual é a pergunta desse exercício. O que o exercício está perguntando para a gente? Então vamos voltar um pouquinho o vídeo para descobrir. Ó. Ele quer saber qual a probabilidade que essa pessoa sofra da moléstia Y. Então eu vou lá no meu ramo e olho a moléstia Y.
Então eu quero que uma pessoa chegue a essa clínica e quero descobrir qual que é a probabilidade que ela saia curada, sendo que ela tem a moléstia Y. Dela sair curada com a moléstia Y é 90% da quantidade de pessoas. Então 90% de 40%. Isso a gente já calculou aqui, ó. 90% de 40% deu 0,36. Então a probabilidade é igual. O que eu quero é 0,36 dividido por tudo que pode acontecer, que é 0,855. Fazendo essa divisão na calculadora, a gente vai encontrar como resultado 0,421, aproximadamente. Isso daqui também vai dar, então, aproximadamente 42,1%. Então, a chance, a probabilidade de uma pessoa chegar nessa clínica com a moléstia Y e sair, sabendo que ela saiu curada, é de 42,1%. É isso aí, pessoal. Então, vocês precisam tomar cuidado em observar que o exercício pergunta o que eu quero, o que vem depois da palavrinha, qual é a probabilidade. Isso é chamado de evento, é o que eu quero descobrir. E observar o que vem antes. O que vem antes se refere ao quê? Ao espaço amostral. E muitas vezes esse espaço amostral é alterado. Quando ele é alterado, eu chamo de probabilidade condicional. Um forte abraço para todo mundo e bons estudos.